Livro de Isaías, capítulo 43, o verso é o 13, e diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Isaías, ele está falando com o povo de Israel e ele coloca essa passagem como epígrafo dizendo: só Deus resgata a Israel. Eu começo a entender que Isaías, ele está dialogando com um povo que está se sentindo cativo, que está se sentindo oprimido, triste pelas perdas que obtiveram na vida. Eu quero dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor. Não, o momento que você está vivendo hoje é Deus contribuindo para o teu chamado. O momento que você está vivendo agora é Deus dizendo: se é momento de perda ou se é de vitória, é eu que estou alinhando um chamado esplendoroso para a sua vida. Eu venho requerer o meu cabelo que está na cabeça daquele menino lá, e depois a gente conversa depois do culto, tá bom, pastor? Eu achei meu cabelo. Vocês ajudam eu, gente? Tem uma palavra. E hoje você não sai inteiro daqui, não. Quando Isaías está falando com Israel, está falando com o povo israelita, Isaías está falando com o povo que passou. Eu consigo virar para cá se eu não se quebrar? Se acontece alguma coisa? Tem que perguntar, né? Se quebrar, se tem outro. Acertei, pastor. Não sinto inveja, só temor. Tem Dorflex lá, pastor? Vai com Deus, filho. Jesus te guarde. O homem que pula uma altura dessa, ele é capaz de tudo. Ele mata gigante, ele destrói cadeias, ele faz tudo. Quando israelitas, eles tinham vivido momentos de prosperidade, eles tinham vivido momentos de bonança, mas o Senhor veio e os provou. Ei, querido, a sua prova não tem nada a ver com o diabo, a sua luta não tem nada a ver com a adversidade. É o próprio Deus que está olhando para você dizendo: deixa eu te provar porque eu quero te usar. Deixa eu te provar, porque eu tenho que fazer por você é maior do que aquilo que você possa imaginar. Isaías, ele está entregando essa mensagem e o povo está desanimado porque eles não acreditam que Deus pode restaurar ou resgatar novamente a sua identidade. Eu vim nesses 4 anos de Lagoinha, nessa cidade, para dizer: só Deus resgata Israel. Só Deus traz de volta a nova forma. Só Deus traz de volta aquilo, não aquilo que nós éramos, mas muito melhor do que aquilo que nós seremos na presença dele. Eu venho de uma família vulnerável, uma família que não tinha roupa, vivia numa casa muito engraçada, não tinha panela, não tinha prato. E no início, quando Deus começou a me trazer a contar esse testemunho, eu questionava e dizia: na minha casa não tinha roupas novas. Na minha casa não tinha, eu estou aqui com quase 60 anos de idade, eu não tenho registro na minha memória que eu sentei alguma vez na minha vida com os meus pais para tomar um café. Talvez você está tão preocupado em correr atrás e conquistar coisas e está esquecendo de registrar memórias na sua família. Você está tão preocupado em casa nova, carro novo, tênis novo, não sei o que de marca, e não tirou um dia para sentar num piquenique para dizer assim: filho, eu estou aqui, deixa eu passar um momento com você. Eu não tenho nenhum registro de memória de um café, de um almoço, de um momento à mesa. Mas eu descobri que tudo isso não se tratava de falta de dinheiro, faltava-se Jesus dentro da minha casa. E aí, querido, talvez você não entendeu,
Você está achando que o dinheiro pode comprar felicidade? Não, tem uma piadinha que a gente faz, né? Dinheiro não compra felicidade nem a pobreza, mas a presença de Deus traz a felicidade. Naquela casa ruim, naquela casa que não tinha paz, eu enfrentei algumas dores que hoje não são feridas, são marcas que provam o quanto Ele me amou. Eu passei pela dor da pedofilia, porque eu não tive um pai e uma mãe para olhar para mim. Eu tive um pai e minha mãe que estavam em brigas constantes, que estavam em guerras constantes, sem diálogo. Eu lembro que quando criança eu ia correndo, levar meu desenho de escola, contar alguma novidade da escola. E meu pai e minha mãe diziam: sai para lá, para de falar como você fala. Meu Deus, você não está cansada? Enquanto meu pai e minha mãe estavam cansados de me ouvir, um homem lá fora, ele parou e me viu. Ele olhou e disse: como você é uma menina bonita, como você é inteligente, como você é esperta. E quando eu dei por mim, eu estava na mão de um pedófilo. Fiquei presa naquele relacionamento dos meus 8 até os meus 12 anos de idade. Dos meus 8 até os meus 12 anos de idade, eu mantinha intimidades com aquele homem. Eu chegava em casa com uma lata de sardinha, eu chegava em casa com 2 pães, às vezes com bife. E nunca os meus pais perguntaram: de onde é que você trouxe isso? Como é que você conseguiu isso? Às vezes nós disputamos tantos cargos na igreja, às vezes queremos brilhar tanto dentro da igreja, esquecemos de ser especial dentro da nossa casa. Esquecemos realmente de ser um verdadeiro sacerdote da família. Ei, querida, se for necessário você passar uma vez por semana só na igreja, mas que você possa ser a presença constante na vida do seu filho, da sua filha, dizendo: não, pastor, eu estou tirando um tempo para alinhar as emoções da minha criança, alinhar as emoções do meu lar. Quantas vezes eu vi o pedófilo entrar dentro de casa, dar sinal para mim, os meus pais não perceberem. Meus pais estavam preocupados demais brigando. Meus pais estavam preocupados demais em saber quem tinha razão. O importante não é ter razão, o importante é ter paz. Meus pais estavam preocupados demais em quem era o melhor. Era rotina na minha casa eu ver meu pai praticando os pilares da violência doméstica. Eu sei que aqui não vou precisar explicar. Só não coloca muito de frente para não armar o cabelo. Deixa meio de lado assim. Estou preocupado com esse cabelo hoje. Eu não sei se vocês viram. É que eu esqueci de falar. Hoje eu estou de cabelo solto. Eu cortei ele num corte Chanel. Cada culto eu escolho um cabelo para ver. Eu estou com o corte Chanel de bico. Ó, tá vendo a ponta aqui? Vocês estão vendo? Então, no segundo culto eu vou vir igual da pastora, mas nesse eu estou com ele solto. Lembre sempre disso. Eu gosto de falar isso para vocês lembrarem que eu não tenho problema nenhum com a minha careca. Quando criança, eu tenho lembranças do meu pai, ele fazendo xixi na jarra e deixando na geladeira, para que eu e minha mãe viéssemos na correria da vida tomar aquela urina dele. Eu lembro que no aniversário da minha mãe, numa data muito especial, a patroa da minha mãe, ela trouxe uma lasanha numa travessa desse tamanho, e o meu pai, ele fez cocô em cima dessa lasanha. Uma vida totalmente destruída. Uma vida onde as emoções da minha casa eram umas emoções desequilibradas. Meu pai com o vício do álcool. Minha mãe uma mulher amarga, depressiva. Mas as mãos do Senhor estavam sobre minha casa. Eu lembro que Deus ele trabalhou de uma forma única e maravilhosa e nos colocou para morar próximo de uma igreja evangélica. Uma igreja viva como essa. Uma igreja que dá glória, uma igreja que dá aleluia. Uma igreja que sabe e que sente a presença do Senhor. Redebassa, nirra. Ele manda subiar que nirra faz. Você pode ficar de pé? Redequia, choubia, dequirra. Todo mundo pode sentar, só ele de pé. Ele manda que ramasse. Ele manda sirra. Deus ele tem uns projetos com a gente. A minha casa estava envolvida na bebida, estava envolvida na prostituição, mas Deus nos coloca na rua
numa casa que é obrigatório passar de frente a uma igreja evangélica. De frente àquela igreja evangélica nós ouvíamos as pessoas que estavam lá dentro dizer glória a Deus, aleluia. E aquele glória a Deus ia comovendo o coração do meu pai. Enquanto eu estou aqui na tua frente, o meu Deus diz assim: eu já ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Eu, teu Deus, garanto que não vou devolver o que você perdeu, mas eu vou entregar 100 vezes mais. Porque há momentos que tu perguntas: Senhor, o ataque não veio do lado de fora, veio de amigos, de sócios que sentavam na mesa. Mas aí Deus diz assim: sou eu, Deus, dono do ouro e da prata, e quando eu decido abençoar alguém, não importa de onde veio a tragédia, importa que a bênção já está alcançando a tua casa. Tem restituição, tem resgate, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós fomos morar vizinho daquela casa, daquela igreja, quando nós nos preparávamos para ir da igreja de matriz africana, o candomblé, meu pai, embora fosse do bêbado, ele dizia assim: eu não entendo esses crentes não. O mundo está tão difícil, o mundo está tão complicado, e eles ainda se reúnem para dar glória a Deus e aleluia. Talvez você não entendeu ainda. Tem gente lá na sua casa, tem gente que está passando aqui na frente e está dizendo: eu não estou entendendo o que esse cara veio fazer hoje na Lagoinha. Não, eu vim para glorificar a Deus, porque eu não adoro a Deus por aquilo que Ele tem, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele vai fazer da minha vida, mas eu adoro a Deus por aquilo que Deus já está fazendo nas nossas vidas. Meu pai bêbado, 37 anos de idade, alcoólatra, um homem rude, severo. Um dia, sem menos nós esperarmos, ele entra dentro da igreja evangélica. Entra silencioso, entra sem contar nada para mim, para minha mãe. Ele simplesmente entra. Ao entrar dentro da igreja, Deus libera uma palavra. Quantos creem que Deus fala? Deus libera uma palavra para aquele homem. Eis que eu, o Senhor, o teu Deus, vou te preparar um lugar. Aquele homem, ele se rende ao Senhor Jesus. Aquele homem que é rude, aquele homem que bate na esposa, aquele homem que evacua na comida, ele decide entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu estou liberando para você, está chegando salvação na tua casa. Meu pai chega em casa com Bíblia na mão, alegre, feliz, e ele diz assim: Benedita, eu encontrei com Jesus. Você está achando que, filho, tá bom aqui? Você quer do alto? Tenho medo de vento que vem do alto. Ela é mimada da igreja, você viu? Achar uma cadeira para ela. Vou colar nela. Quando meu pai chega em casa, ele chega com a Bíblia na mão. Quando ele chega com aquela Bíblia, é como se fosse um passaporte. Você fica de pé? É como se fosse um passaporte, uma trajetória de mudança de vida. O meu pai está chorando em lágrimas, e a minha mãe está dizendo: o que aconteceu, Gico? Ele diz: eu entrei dentro da igreja e Deus liberou uma palavra para mim, e agora eu sou crente. Nós estávamos batendo tambor, nós estávamos fazendo outras coisas, e o meu pai estava dizendo: agora eu sou crente. Ei, eu não sei qual é a sua oração e nem quero saber, mas o Senhor fala: começa a se movimentar, porque eu fiz a promessa, e a promessa permanece de pé. Ele manda subir a terra, night ou mirra. Eu vejo na tua mão passaporte, você dentro do avião,
cumprindo aquilo que Deus prometeu para a tua casa, para a tua família. É que tem hora que nós olhamos e vemos Deus em silêncio e falamos, Deus não vai fazer. E Deus está falando, eu não preciso fazer barulho para cumprir. Eu sou fiel para cumprir, diz o Senhor. Aplaude a Ele, exalta a Ele, engrandece a Ele. Meu pai aceita. Eu acho chique falar aceita, mas eu vou falar. Porque, né? Eu sou das antigas. Das antigas diz assim: quem quer aceitar Jesus Cristo? Olha que mitidez. Como se nós fosse o top da galáxia e Jesus fosse o que sobrou. Quem ia aceitar Jesus? Meu pai entrega a vida a Jesus. E a minha mãe coloca meu pai para fora de casa. A minha mãe não quer entender o processo da transformação. O meu pai, ele olha para minha mãe determinado. Ele diz, eu prefiro ir fora do que perder Jesus. Porque olhando para Jesus eu encontrei paz. Eu quero declarar que o príncipe da paz está aqui. Eu quero declarar que o príncipe da paz já chegou sobre essa casa. O meu pai está tão convicto naquilo que fez, você precisa ter convicção. Você não pode ora estar servindo a Deus e ora estar na bebida. Você não pode ora estar servindo a Deus e ora estar na prostituição. Você não pode ora estar servindo a Deus. E eu digo aí para as mulheres solos, eu tenho 8 anos que eu sou divorciado. Num momento muito angustiante, eu falei para Deus assim, eu quero casar. E Deus falou, eu sou seu marido. Eu falei, Deus, não, senhor marido não dá. Aí já é muito, é pai, marido, é muita coisa, né? E porque as mulheres casadas, prestem atenção. O marido para mim, os homens melhor, prestem atenção. Marido para mim é marido bom. Marido que dá presente. Marido que dá flor. Marido que quando você está cozinhando, ele tem que dar um tapinha. Não, se ele não der, não é marido. Começou, passou 2, 3 vezes. Você não ganhou um tapa, você fala, ei, tá tudo bem com você? Marido é isso. E você, lógico, é uma mulher sarada, você não vai falar para ele, para, você vai para bater. Porque você é sarada. Então eu estava falando para Deus, eu quero isso. Eu quero viver isso. E o Senhor falou, eu sou o teu marido. E a partir daquele momento eu decidi a viver em santidade. Eu decidi, não, porque você é quem decide o que você quer ser. Talvez você chegou aqui dizendo assim, Deus, se eu não casar hoje, amanhã eu saio da igreja. Eu tenho algo maravilhoso para dizer para você. Guarda o seu coração em Cristo. Para de ser essa bijuteria da 25 de março que todo mundo pega. O seu coração não é barco, não é arca de Noé para todo homem estar entrando e saindo da tua vida. Preserva, porque o que Deus guardou para você é maior do que aquilo que você pode imaginar. Deus não guardou passatempos temporâneos, mas Ele guardou coisas eternas. Ele guardou coisas... querida, se preserva. Quero convidar a igreja, se assim o pode. Livro de Isaías, capítulo 43, e o verso é o 13. Faça conforme o costume da igreja. Não faça nada conforme o meu costume. Pastor, eu acostumado de pé. Você já viu no mico que eu paguei ali, né? Porque eu sou das antigas. Quando estava lendo, a gente fazia estátua até acabar a leitura. E diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Já é uma palavra maravilhosa, né? Ele merece palmas, ele merece glórias, porque ele diz, quando eu começo a agir, quando eu começo a operar, ninguém, nada pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Eu sou Sandra Alves. Eu venho do interior de São Paulo. Nasci numa família, num estado muito crítico. Antigamente, ou alguns anos atrás, eu tinha o costume de dizer que eu vim de uma família que passava algumas necessidades materiais. Mas hoje eu vejo que a maior necessidade que eu e a minha família passávamos era a falta de Jesus Cristo dentro da nossa casa.
Ei, eu já estou dando um alerta para você. O teu problema não é o emprego, o teu problema não é o teu problema não é o desemprego, o seu problema não é a falta de dinheiro, o seu problema não é a enfermidade, o seu problema é convidar Jesus para dentro da tua casa. Muitas das vezes nós nos portamos como Marta e Maria, que embora tivesse amizade com Jesus, mas quando Lázaro fica enfermo, eles deixam Jesus pela última solução e começam a buscar a solução do lado de fora. Querido, a solução está dentro de você, que é o mover do Espírito Santo, que é o mover da Trindade Santa trabalhando em teu favor. Convida Jesus hoje para entrar dentro da sua... No meio desse estado de vulnerabilidade, um pai alcoólatra, uma mãe que estava amarga, estava triste, porque eu acho que eu tenho um pouco daquilo que a minha mãe necessitava ter, palavras de afirmação. Meu pai era um homem bravo, um homem rústico, um homem adúltero, um homem que não tinha um tempo de qualidade para a sua família. Eu quero deixar um alerta para os homens aqui. Você pode até ser bom no altar, você pode até ser bom no volante, mas você precisa ser bom na casa. Você precisa ser bom para sua esposa, você precisa ser bom para os seus filhos, você precisa ser bom para a sua família. Eu acho que é o homem que está tomando conta do som. Nessa falta de qualidade, de característica do meu pai, a minha mãe se tornou uma mulher amargurada. A minha mãe se tornou uma mulher triste, uma mulher murcha. Você já encontrou com uma mulher murcha? Uma mulher murcha, você pode colocar os maiores adereços sobre ela. O semblante dela está abatido, o andar dela é fraco, a postura dela é de derrota. A minha mãe tinha essa postura. Nossa casa era uma casa onde faltava os alimentos primordiais. Eu lembro que uma certa feita, eu com os meus 6 para 7 anos de idade, nós morávamos numa casa onde eram 7 casas e um banheiro central. Esse banheiro central para 7 famílias, ele entope. E foram descobrir que uma das saídas do esgoto dava na cozinha da minha casa. O meu pai é aquele homem banana. Não estou falando que aqui tem homem banana. Homem banana é aquele que você pede para trocar o gás, ele demora. Você pede para arrumar o varal, ele demora. Você pede, não, tudo que você pede, ele demora. Ele levou 6 meses para trocar o varal. Ele levou 8 meses para trocar o gás. Esse aí é homem banana. Agora o homem que é sacerdote, quando é solicitado uma ação, ele chega e faz. O meu pai era um homem banana. O meu pai, naquele esgoto, ficou aberto. E meu pai, por não ter uma atitude de homem, a minha mãe colocou um papelão naquele esgoto, fechando aquelas valas. Eu lembro como criança, eu comendo arroz, e eu olho para aquela vala, está passando fezes, e nessas fezes tem couve. Eu olho chorando e digo para minha mãe assim: mãe, essas fezes não é nossa, porque nós não comemos couve esses dias. Ei, querido, talvez hoje seja até motivo de riso, mas eu sei o que é fome, eu sei o que é ter vontade de comer algo e não ter. E por conta disso, aquilo que eu não encontrava dentro da minha casa com 8 anos de idade, eu encontrei com um pedófilo, que ele ofereceu o que eu não tinha, uma lata de sardinha, ofereceu uma carne, e quando eu vi, eu estava mantendo relações sexuais com aquele pedófilo. Aos 8 anos de idade, eu já não tinha sido como Malco, tinham cortado a minha orelha, mas graças a Deus que existe um Jesus, que Ele é restaurador da nossa história. Não importa quem corte a nossa orelha, não importa quem tente destruir os nossos sonhos. Quando nós chegamos no livro de Isaías 43, nós vemos como epígrafo: existe um Deus e Ele resgata a Israel. Não importa a situação que você chegou hoje, não importa a situação que a sua casa está agora, eu vim trazer um Deus que ainda antes que você passasse por esse problema, Ele é o Deus de resgate, Ele é o Deus da solução, Ele é o Deus que faz acontecer coisas extraordinárias, só para que o nome dEle seja glorificado. Aquela menina de 8 anos, ela está passando pela pedofilia, e ela não tem com quem contar, ela não tem com quem desabafar, porque ela tem um pai alcoólatra, ela tem uma mãe depressiva. Nesta casa, nesse contexto familiar, eu não tinha com quem contar a minha história.
Interessante que essa dependência emocional eu percebi quando adulta, mas eu percebo que aos meus 12 anos de idade, o pedófilo ele me dispensa. Aos 12 anos de idade, talvez eu já estava com o corpo mais formado, talvez eu estava já como um pré-adolescente. Eu saí daquele requisito da pedofilia. Aquele homem me dispensa e eu me pego chorando, porque eu queria estar perto daquele homem. Embora eu sofresse dores, medo de que alguém descobrisse, medo pelo ato sexual que nós estávamos tendo, mas ali era um lugar de alívio, porque ali eu me sentia amada. Aqui também. Aqui é um lugar de alívio, porque ali eu me sentia amada. Vou deixar um alerta para os pais: lugar de derramar amor não é na escola dominical. Lugar de derramar amor não é na escola secular. Não, quando o teu filho chega com um desenhinho bobo, você tem que ter tempo para olhar esse desenho. Não, quando o seu filho vem contar a história, a mesma que ele já contou 285 vezes, você precisa ter tempo para seu filho. Ah, querido, não terceirize a sua responsabilidade para ninguém. Não adianta nós passarmos uma noite de avivamento pulando, sapateando, e não temos tempo para a nossa casa. Não adianta passar uma noite de avivamento falando em línguas e profetizando, e não parar para abraçar os nossos filhos, para abraçar nossas crianças, e para dizer: eu conheço um Deus que Ele resgata a nossa história, eu conheço um Deus que ama a família, eu conheço um Deus que salva e transforma. Como criança, uma criança derrotada, uma criança sem expectativa, uma adolescente rebelde. Meu pai morreu com 37 anos de idade. Aquele homem alcoólatra, aquele homem que praticava a violência doméstica. Antes, eu tinha na minha mente que a violência doméstica era quando a mulher era agredida. Hoje eu sei que a violência doméstica tem outros parâmetros. Esse negócio do seu marido está falando que você está feia, isso é violência. Porque não existe mulher feia, existe mulher judiada. Existe mulher maltratada. Não, maridão, você está olhando para a bonitinha do escritório, mas a bonitinha já colocou silicone, já fez botox. A sua está sem passar nenhuma vez no funileiro. Então valoriza essa guerreira que está do seu lado. Porque tem muita gente para humilhar e poucos para honrar. Tem muita gente para derrubar e poucos para exaltar. O meu pai, aos 37 anos de idade, não, eu não sou contra silicone no físico, porque eu não tenho dinheiro ainda, gente. Mas eu vou passar no funeiro umas 50 vezes, espera aí. Só estou falando que às vezes o homem fala: você está feia. Você vê como fulano é linda, mas fulano, filho, está gastando na manicure, na pedicure, fazendo escova. O abençoado não tem dinheiro para pagar nenhuma escova, ainda quer pôr defeito. Não, elogia, fala: está linda, você é magnâmica, você é top. Eleva a estima dessa mulher aí. Quando meu pai, aos 37 anos, Deus preparou uma casa para nós morarmos. Nós fomos morar perto de uma igreja evangélica. Aquela família destruída, aquela família sem história. Nós frequentávamos uma religião chamada Candomblé, uma religião afro. A cada caminho que nós íamos, aquele terreiro, o meu pai, ele dizia assim: interessante, né? A vida é tão ruim, tão amarga, e esse povo cristão, eles se reúnem para ficar ali dentro, dando glória a Deus e aleluia. Eu quero deixar claro nessa noite, que tem muita gente que está do lado de fora, e ainda não entendeu, o porquê você escolheu essa noite para estar reunido para glorificar o nome santo do Senhor. É que você adora a Deus não pelo que faz, mas você adora a Deus pelo que Ele é. Não importa a situação, nós vamos sempre estar unidos glorificando ao Senhor. Nós sabemos que a cada glória que nós damos, há um plano de exaltação do eterno para a nossa vida. A cada glória que nós liberamos, o céu se abre e Deus diz: eu reconheço a voz de um verdadeiro adorador. Não, Deus, Ele não reconhece você quando você está com a cara fechada, dizendo: eu suporto a luta. Não, Ele reconhece quando mesmo em pedaços, em lágrimas, você vem para uma conferência como essa e diz: eu ainda tenho força para glória avançar. O meu pai, aquele homem bravo, rude,
aquele homem que praticava a violência física, estrutural, financeira. Ele passou diante da igreja, ele ficava indignado com aquela alegria, porque na minha casa não tinha alegria. Meu pai disse: eu quero entender, qualquer dia eu vou entrar dentro da igreja e eu quero entender por que esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Aos 37 anos de idade, ele entra dentro da igreja, e a palavra que é liberada ao meu pai é essa: eis que eu, o Senhor o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai levanta a mão e entrega a vida a Jesus Cristo. Ainda bem que alguém entendeu, porque quem sabe você tem um alcoólatra, um drogado, um ladrão dentro da tua casa. Eu estou trazendo uma palavra de esperança para a tua vida. Estou trazendo uma palavra de que o Deus do resgate está olhando para a tua casa. O Deus de resgate está olhando para a tua família. O meu pai entrega a sua vida a Jesus. Quando ele chega em casa, ele vai falar com a minha mãe. A minha mãe leva um susto, porque minha mãe estava ingressando a ser mãe de santo, e ela leva um choque com aquela notícia. Ela disse: nós não podemos nem pensar em ser crente. Você não pode fazer isso, vai acabar com a nossa história. E a minha mãe, naquele desespero, ela começa a agredir meu pai. Vou segurar um pouquinho não. Ela começa a agredir meu pai. Ela pega a Bíblia, se eu por aqui atrapalha. Ela pega a Bíblia que o meu pai ganhou na igreja e começa a agredir o meu pai, bate no meu pai com a Bíblia. O meu pai, que é acostumado a revidar as pancadas, ele está parado, a lágrima desce do rosto, e ele diz assim: eu encontrei a paz, e você não vai roubar a minha paz. Eu entendo que quem tem Jesus tem paz. Não, quem tem Jesus não está posando no Face de biquíni e dizendo aceita que dói menos. Não, quem tem Jesus não está dando indireta e nem respondendo indireta. Quem tem Jesus, ele tem. Jesus é a sua paz. O meu pai falou: eu encontrei a paz e você não vai roubar a minha paz. A minha mãe fala: então, já que você encontrou a paz, eu quero que você vá embora. E fez aquele palavrão bem comprido. Eu, como criança, agarrada nas pernas do meu pai, chorando. A minha mãe fala: ele dorme aqui hoje, mas amanhã esse homem tem que ir embora. Meu pai, com 37 anos de idade, numa noite de quarta-feira, ele entregou a vida para Jesus. Ele dormiu. Quando foi pela madrugada, a minha mãe sente uns calafrios, algo diferente do corpo. Ela levanta, vai acender uma vela para o orixá. Quando ela se volta para ir para o quarto, ela vê uma sombra passando do lado de trás, passando por trás dela. Ela diz: tem gente em casa. Ela corre até meu pai. Quando chama meu pai, o meu pai teve um infarto fulminante, ele estava morto. É interessante que você está aqui e talvez você não acredite mais que vai chegar salvação para a tua casa. Não, você está aqui, está dizendo: ali não tem mais jeito, parou. Eu vim aqui para dizer: se Deus falou, Ele vai fazer. Há exatidão naquilo que Deus fala. Deus não fala para nos mover, mas Deus nos fala para quê, pastora? Mas é que Deus fez uma promessa e eu não estou sentindo nenhum arrepio, não estou sentindo nada. Você não está com dengue, filho. Você está aguardando a resposta de uma promessa. Meu pai morre, a situação fica delicada. Eu, com 12 anos, eu era uma menina agressiva. Eu arrancava a roupa da minha mãe na rua. Eu cuspia na cara da minha mãe. Eu sapateava, dava escândalo. Aos 12 anos de idade, eu já estava me voltando ao caminho, achei o nome certo hoje, ao caminho do sexo liberal, não da prostituição. Porque tem prostituta que recebe para fazer. Eu estava no caminho do sexo liberal. Por que você fazia? Porque eu odiava o meu corpo, eu odiava a minha casa, eu odiava a minha família, eu odiava a minha existência, trazendo dores de uma pedofilia que aconteceu dentro de um mercado. A minha mãe, ela achando que eu estava com algum espírito, achando que era algum demônio. E eu vou deixar algo para você: caráter a gente trata, demônio que a gente expulsa. Não. Esse negócio de que ele é ladrão, é demônio. Caráter. Você precisa entender. Não, ele tem o vício de contar mentira. Caráter. Demônio age de outra forma. Eu vim
desse lugar, e eu sei que tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que tem que ser tratado com psicólogos, terapeuta, ser moldado conforme aquilo que Deus nos destinou a ser, a imagem, a semelhança dele. Eu com 12 anos eu estou na prostituição. A minha mãe, para se ver livre das suas responsabilidades, ela entrega o meu corpo a um Exu. A partir do momento que eu pertenço àquele Exu, eu não posso mais ter contatos com homens ou mulheres, eu não posso mais ter intimidades com homens e mulheres, mas esses demônios vinham todas as noites manter relações sexuais comigo. Eu acordava com chupadas na perna, mordida no pescoço, eu sentia a presença dele em cima de mim, tendo intimidades comigo. Isso foram anos dessa forma. A minha mãe está ali no candomblé, e ela resolve entregar a sua cabeça a um Exu. A minha mãe vai até a cidade de Santos fazer essa entrega. Antes de eu falar sobre essa entrega, a minha mãe, ela tinha uma depressão. Eu queria pedir que a senhora ficasse de pé um pouquinho. Eu tirei o microfone só por causa da senhora, de esse lacinho preto aí. Relemada súbia, relemasse aqui, remasse, ele reface. A minha mãe tinha uma depressão. Essa depressão destruía a minha mãe por dentro, porque ela começava a lembrar das marcas dos sofrimentos, daquilo que ela viveu no passado. O Deus, o nosso Deus que te trouxe aqui hoje, Ele diz assim: eu vou tirar você desse lugar de dor, porque há momentos que você declara: eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Hoje Deus te abraça. Tem uma crente para abraçar Ele? Tem uma crente? Hoje Deus, Ele te abraça, Ele fala: eu curo as feridas da tua alma, eu te trago paz dentro da tua casa. Macia, que banda subnécia. Eu vejo Deus repreendendo a depressão e dizendo: eu te devolvo alegria, eu te devolvo alegria, eu, teu Deus, te devolvo alegria. Só quem pode, levanta a mão para o alto e glorifica. Olha, exalta ao Deus que é poderoso. Ele é fiel para fazer. Ele é aquele que quebra o arco, Ele desfaz toda e qualquer obra do maligno contra a nossa vida.